TCE Ceará emite alertas aos gestores sobre os limites fiscais. Publicada a edição atualizada da Carta de Serviços ao Cidadão. Na entrevista da semana, a gente fala sobre o aplicativo que analisa a qualidade das estradas cearenses. Lançado o segundo volume de 2024 da revista Controle, Doutrina e Artigos. Esses e outros destaques dessa semana no TCE Ceará, aqui no Acontece TV. Olá, o TCE Ceará enviou ofícios circulares alertando os gestores públicos sobre os limites fiscais. Os gastos com pessoal são os que mais chamam a atenção. O relatório de gestão fiscal é um documento construído pelas gestões públicas para o acompanhamento econômico-financeiro, já que nesse relatório é apresentada a situação das entradas de recursos, dos gastos realizados e das dívidas públicas. Construído a cada 4 meses, o RGF, além de servir como guia de atuação, é um instrumento de transparência. O relatório de gestão fiscal é um dos instrumentos que foi criado pela LRF, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele tem o intuito de trazer ao cidadão, qualquer pessoa que queira ali verificar como está sendo feito o gasto na administração pública, principalmente em relação à receita corrente e líquida e à despesa de pessoal, também em relação à dívida que o município tem. O que acontece? O ideal é que se tenha uma saúde fiscal, uma relação adequada entre o que o município está recebendo e aquilo que ele pode gastar durante um determinado período. Então, o relatório, ele inclusive auxilia o Tribunal de Contas a perceber quando é que os limites estabelecidos ali na LRF, eles estão sendo ultrapassados. Por meio do RGF, o Tribunal de Contas faz o acompanhamento fiscal dos entes governamentais. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os governos podem aplicar recursos para pagamento de servidores até determinado limite. Caso esse limite esteja próximo de ser ultrapassado, os tribunais de contas emitem alertas aos gestores públicos. O TCE Ceará, por meio de ofícios circulares, comunicou 64 prefeituras que alcançaram os limites prudencial ou de alerta, ou seja, estão bem próximos de superar o total permitido com despesas envolvendo folha de pessoal. O TCE também informou a 18 entes municipais que já ultrapassaram o percentual máximo de gasto com pessoal. É oferecido um prazo para normalizar o excedente com esse tipo de despesa. A Lei de Responsabilidade Fiscal também trata sobre esse prazo de recondução das despesas que tenham sido excedidas ao seu limite correto. O administrador ele tem, então, até 2 quadrimestres para que se faça essa recondução, para que ele tome medidas no sentido de equalizar e retornar ao limite correto. No primeiro quadrimestre, ele deve estar atento, porque pelo menos 1/3 desta variação ela deve ser realizada nesse primeiro quadrimestre, e no segundo quadrimestre, o restante, os 2/3, precisam necessariamente ser reconduzidos ao limite. Quer dizer, se ultrapassado uma despesa a mais do que deveria, ele tem então cerca de 8 meses para que essas despesas elas sejam reorganizadas a fim de retornar a um limite mais interessante. O TCE Ceará também emitiu comunicado sobre transparência de informações. O ofício circular número 28 deste ano foi dirigido aos entes municipais com pendências no envio e homologação do RGF ou do relatório resumido de execução orçamentária. Esses documentos devem ser enviados para a Secretaria do Tesouro Nacional. Por meio de acordo de cooperação técnica, o TCE Ceará acessa os relatórios para análise e acompanhamento. Esses relatórios devem ser disponibilizados
disponibilizados para a sociedade por meio dos portais de transparência. O TCE Ceará destaca nos referidos ofícios que é de responsabilidade de cada ente público, por meio do seu dirigente máximo, a adoção de providências necessárias à regularização das situações. A Carta de Serviços ao Cidadão está com edição renovada. Nela você encontra os canais de atendimento e os serviços oferecidos pelo TCE Ceará. A publicação tem conteúdos interativos com uma leitura fácil e em linguagem direta. Está lançada a nova e interativa edição da Carta de Serviços ao Cidadão, documento que reúne uma série de informações e canais de atendimento oferecidos pelo Tribunal de Contas do Ceará. A publicação é dividida nos seguintes tópicos: canais de atendimento, certidões, fiscalização e controle, serviços processuais, sessões e jurisprudência, normativos, transparência, educação e cultura e tecnologia da informação. A ouvidoria do TCE Ceará é o setor responsável pela Carta de Serviços. A produção editorial, feita pela Assessoria de Comunicação Social, teve como objetivo disponibilizar conteúdos interativos, com leitura simples e linguagem direta. Nossa carta de serviços, a gente trabalha com serviços para o público, não é? Serviços públicos. Então, quais são os nossos serviços? Como Tribunal de Contas, como órgão público, quais serviços a gente oferece? Então, por isso que é tão importante. É simples e, ao mesmo tempo, extremamente relevante. É importante que o cidadão, que a sociedade conheça os serviços que o Tribunal de Contas presta à sociedade e, assim, possa dizer, olha, eu quero solicitar isso, ou eu gostaria de sugerir uma melhoria, eu quero fazer uma crítica em cima desse serviço. Então, eu só consigo fazer isso se eu conhecer quais serviços são. Em cada sessão estão reunidos os serviços ofertados pelos setores do TCE Ceará, com uma breve descrição e informações sobre prazos de resposta. Também está disponível o link direto de acesso ao portal institucional. A publicação é uma ferramenta de fortalecimento do controle social e busca facilitar o acesso do cidadão aos serviços ofertados pelo Tribunal de Contas do Ceará. Além da linguagem simples, né, que é extremamente vital para um documento como esse, até porque ele vai trazer temas extremamente acessíveis já, como a capacitação, a educação para o público externo, os canais de acesso do tribunal como um todo, mas também temas um pouco mais densos, como a fiscalização, serviços processuais. Apesar de ser um documento que tem ali a ouvidoria como seu principal responsável, né, isso já está previsto na Lei 3.460, uma lei de 2017, ela não é tão antiga assim, mas é uma lei que hoje a gente chama de proteção e defesa do usuário. Então, essa lei ela já coloca a ouvidoria como responsável, mas eu também destaco a importância de todos os setores colaborarem com suas contribuições. No próximo bloco do Acontece TV, a gente fala sobre o aplicativo que analisa a qualidade das rodovias cearenses. Tema do videocast Conexão Cidadão.